Os ditos e desmentidos do ex-presidente Lula. Lula afirmou ontem que nunca trabalhou para que a presidente Dilma substitua o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pelo ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Em entrevista ao canal Globo News, exibida no início da noite de ontem, Lula defendeu a responsabilidade fiscal e a necessidade de um ajuste orçamentário no governo, mas alegou que Dilma está demorando para executar o plano por causa da crise política. O ex-presidente também defendeu um pacto para tirar o Brasil da crise. Segundo ele, há uma confrontação de 1 ano entre o legislativo e o executivo, e isso não é bom. O importante seria que fosse pactuada uma saída para o país, avaliou o petista na entrevista. Olha, Lula trabalhou nos bastidores, e até mais do que nos bastidores, na superfície e no subterrâneo. Trabalhou com todo mundo para derrubar Joaquim Levy. Anteontem, a presidente Dilma garantiu que Levy fica. Lula mudou o discurso, né? Ele não é bobo. Ele vai deixar os outros falarem, o Lula perdeu a parada, isso não é com ele. E a presidente Dilma fez hoje um discurso que eu acho muito importante, viu? Tem hora que você tem de elogiar, em defesa da política de cotas para negros e disse que é preciso privilegiar aqueles que permaneceram por séculos apartados. Na cerimônia, a presidente entregou títulos de posse e cessão de uso de terras para comunidades quilombolas. Segundo o governo, as medidas beneficiam 2.457 famílias. Dilma afirmou que no Brasil a pobreza sempre teve uma cor predominante. Segundo ela, é preciso enfrentar a exclusão racial para reparar injustiças cometidas contra a comunidade negra e tentar pagar a dívida social que, segundo a presidente, o Brasil tem com os negros. No final do seu discurso, a presidente ressaltou que a tolerância é o melhor caminho para evitar casos de preconceitos e, sem citar os ataques terroristas na França, condenou atos de xenofobia e o racismo. O belga Abdelhamid Abaoud, apontado como mentor dos ataques terroristas de Paris, está morto. Isto segundo informação da Procuradoria de Paris. No total, 129 pessoas morreram e mais de 350 ficaram feridas nos atentados terroristas. Abaoud morreu durante operações da polícia francesa em Saint-Denis nesta quarta-feira. Seu corpo foi encontrado dentro do apartamento onde ocorreu a ação. No local estava entrincheirado um grupo de jihadistas. Abaoud estava crivado de balas e foi identificado graças às impressões digitais, explicou a Procuradoria. A polícia francesa também confirmou que a mulher que morreu na mesma operação era prima do terrorista. Ela se explodiu após a ação policial. Os dois foram os únicos mortos na ação. Outras 8 pessoas foram presas. Segundo a emissora CNN, Abaoud seria próximo do líder do Estado Islâmico e provavelmente era a ligação entre a liderança do grupo jihadista e seus integrantes na Europa. O exército francês havia tentado matar Abaoud antes dos atentados, em outubro, durante bombardeios contra um campo de treinamento do Estado Islâmico para combatentes estrangeiros em Raqqa, na Síria, segundo fontes francesas. Será que a Abaoud morreu realmente? Ainda há um pouco de névoa em relação a essas mortes que foram provocadas pela polícia francesa. E a violência que causou terror e morte, conforme a notícia aí, espalhou a sensação de medo pelo mundo. Mas quais foram as causas e motivações para tal tragédia? E a preparação do Brasil, e aqui em Minas também, para as Olimpíadas de 2016. Deverá ter um cuidado especial? Vamos conversar agora com o coronel Alberto Luiz, que está sempre aqui com a gente e é especialista em segurança pública. Coronel, boa noite,
prazer em recebê-lo aqui novamente. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem. Eu quero falar desse assunto, coronel, mas eu quero falar assim, vamos dividi-los por parte, 3 etapas. Primeiro, o terrorismo está aí mais forte, chegando mais forte. E eu te perguntaria, ele tem possibilidade, no seu entender, que é um especialista em segurança, de chegar no Brasil? Segundo, nós já temos nossos terroristas, que são os chacinadores que matam nas periferias. São os nossos terroristas domésticos, principalmente Rio, São Paulo. E como impedir esses nossos terroristas de agir? É a segunda etapa. E a terceira etapa, como proteger as pessoas nas Olimpíadas, né? O Brasil vai sediar as Olimpíadas agora no ano que vem. Como proteger essa festividade, esse momento forte do esporte dos terroristas, dizendo dos terroristas lá do tipo de Paris, né? Olha, primeiro, Carlos e os nossos telespectadores, o cenário é crítico. É bom que as autoridades brasileiras, mormente as de Minas Gerais, possam ficar atentas, fazer uma leitura do cenário internacional e, consequentemente, avaliar o planejamento que está sendo feito. Porque eu sei que está sendo feito um planejamento. O Brasil, inclusive na Copa deu tudo certo, praticamente, né? Nem tanto. Não, nem tanto? Então, nem tanto. Desenvolve aí. Por quê? Primeiro, com relação a uma questão que você disse, da preocupação. Nós, brasileiros, notadamente e já tradicionalmente, somos um país pacífico com relação a determinados tipos de terrorismo. O político, tá? praticamente. Por exemplo, há uma série de caracterização para que aconteça o terrorismo. Religioso, econômico, ideológico, político, e nós também temos alguns tipos de terrorismo. O terrorismo revolucionário, o terrorismo nacionalista, o terrorista de Estado e o terrorista de crimes organizados. No nosso caso, você citou bem, em algumas localidades nós temos algumas modalidades criminosas que tendem a nos dar a interpretação que tem esse grau de organização e que cometem crimes como explosões de caixa eletrônico, assalto a banco, tráfico de drogas, aquele confronto ininterrupto no Rio de Janeiro, chacina e por aí vai. Mas é para incutir o terror também. Exatamente. Aí o que acontece? Nós não somos alvo. O Brasil não é alvo desse terrorismo de fundamentalismo. Internacional, né? É internacional. Mas a partir do ano que vem, seremos palco. Não somos alvo, mas seremos palco. Por quê? Os países que participarão da Olimpíadas estarão aqui. Tá? Com as suas comitivas, com as suas delegações e muitos... Países visados, né? Visados, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, França. Por que esses países? Porque são aliados. Inclusive Rússia, a nossa dileta, né, Israel, vai estar aqui. E são países alvos. Portanto, o Brasil passa a ser palco. Nós precisamos ser preditivos, ir além, fazer uma previsão além daquilo que está sendo planejado. O planejamento que foi feito para a Copa do Mundo já não nos atende mais. Você estava dizendo que vazou, que o planejamento teve seus percalços. É porque, na verdade, na Copa, tudo inicia-se antes. Por isso a leitura de cenário. Nós tivemos, antes do início de um evento internacional aqui, que foi a Copa das Confederações, nós tivemos eventos... Manifestações do Brasil. Mas eventos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, como lá Occupy Wall Street, que teve ocupação de manifestantes e infiltração de black blocs. Na Inglaterra, também atuação de black blocs. Na Colômbia, no Chile, atuação de black blocs. É um cenário que estava, como agora, próximo, em meses,
próximo ao início do evento da Copa das Confederações. Os black blocs, como apareceram, sumiram, né? De uma certa maneira. Foi... podem estar aí escondidos, né? Mas exatamente. Mas foi um movimento que não teve apoio da população, não teve apoio da opinião pública. Mas a população é utilizada num momento de grande concentração, porque são inocentes, úteis para a atuação desses arruaceiros, desses vândalos, desses criminosos. Eu acredito que em relação às Olimpíadas, por não ter aquela característica que tem o futebol, né? O futebol tem demarcações de corrupção, tem demarcações de uma série de coisas. Já o esporte olímpico, em geral, ele tem uma característica de ser muito mais querido, amado, por amplos setores, né? Sim, amplos setores. Não é aquela coisa muito exclusivista do futebol. Eu acredito que nessas Olimpíadas não vão voltar as manifestações como voltaram durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Mas a possibilidade de o terrorismo, como nós conhecemos, esse de Paris, né? Vamos chamar de esse terrorismo, que eu acho que também tem um terrorismo daqui, mas tudo bem, esse terrorismo, eu acho que a possibilidade de ele chegar aqui é efetiva. E queria que você concluísse com a prevenção. Eu só peço que quem esteja planejando, principalmente quem está capitaneando, quem está à frente desse trabalho, é o secretário estadual de esporte, não se descuide de nenhum detalhe. Aqui em Minas, especificamente? Em Minas, especificamente, porque nós estamos em Minas Gerais. Ele não se descuide de nenhum detalhe, porque essa fala de que nós, né, ou o espetáculo ele vai contaminar o espírito desportivo de todos, pode ser um perigo, né, para a segurança dos turistas, das pessoas internacionais, dos turistas nacionais e dos turistas e moradores locais. Então seria não trabalhar com expectativa, trabalhar com realidade. Mas a realidade ela tem que ser estendida um pouco mais do esperado, tá certo? Porque nós teremos, inclusive, em locais em Minas Gerais, sedes, tá, de comitivas. Não podemos descuidar de nada, mesmo porque é necessário investimento, treinamento e esse planejamento ter um refinamento das informações públicas de segurança, inclusive o intercâmbio com esses países que estão vivendo momentos críticos, como a França. E eu vou dizer para você, na atualidade, nós estamos aí na iminência de contarmos com a sanção, a aprovação pelo Congresso Nacional, já houve votação pelo Senado, pela Câmara Federal e agora aguardando, tá, algumas tratativas e um breve sancionamento da presidenta com relação à lei que vai tipificar o terrorismo, porque até então nós não temos uma lei que tipifica o terrorismo. Interessante. Ô, Coronel, inclusive é um ponto bom para a gente falar no nossa próxima oportunidade, estou me avisando que o tempo acabou, essa lei que tipifica o terrorismo, quais são os aspectos dela, Sim. O que vai mudar no dia a dia, em aspectos de segurança e também de manifestações e tudo mais, que a sua experiência é muito grande sobre isso. Eu lhe agradeço, uma boa noite e obrigado. Na próxima semana a gente fala sobre isso. Seria um bom tema. E o Redação BH News volta logo após um breve intervalo.